Que surra espetacular, que lapada que o governo levou ontem. Como vocês sabem, esse governo que está batendo recorde em arrecadação, e quando você lê isso, entenda-se, recorde em arrancar dinheiro do trabalhador através de impostos, o governo foi e inventou mais um decreto para criar mais impostos, porque ele está quebrando o Brasil. O Brasil, na verdade, já está quebrado, já não está conseguindo pagar contas básicas. E aí o Congresso, de forma respeitosa e usando da prerrogativa do Congresso, votou a derrubada desse decreto. E foi uma surra, gente. Foram 383 votos para derrubar um decreto do Lula. Um decreto que cria mais impostos, que é o aumento dos impostos existentes, no caso do IOF. Daí a matéria saiu. Câmara derruba IOF e impõe maior derrota a Lula. E, gente, não se engane, a maior derrota que o Lula já teve até agora. Lula ameaçou, intimidou, tentou comprar deputados e depois ameaçou de que não ia passar as emendas. Mesmo assim, a Câmara dos Deputados foi lá e votou. Na sequência que a Câmara dos Deputados vota, o Senado também já vai e vota e também derruba, ou seja, acabou. Esse decreto do Lula de mais impostos já era, não existe mais. Isso no momento em que o governo está batendo recorde de arrecadação, gente. 1,2 trilhões de janeiro a maio. Isso aqui é um recorde de arrecadação, ou seja, nunca o governo arrancou tanto dinheiro do povo brasileiro através de tributos, impostos, taxas, como está arrancando agora. Bom, o que o governo decide fazer? O que esse governo faz todas as vezes que ele perde alguma coisa no Congresso? Ele aciona o seu escritório de advocacia. E qual é o escritório de advocacia desse governo? Vamos dar uma olhada aqui. A ministra Gleisi Hoffmann disse que se o governo não puder contar com essa receita que vem desse aumento de IOF, a alternativa vai ser passar um facão. E não é o governo quem decide, não, é a lei que decide isso. Passar o facão, ou seja, cortar gastos, inclusive das emendas dos deputados. E aí esse facão vai passar também sobre as emendas ou pelas emendas parlamentares. Mas uma informação apurada agora há pouco que eu gostaria de dividir com vocês. A posição hoje do Ministério da Fazenda é recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do decreto do IOF. Qual é o argumento que será utilizado se essa for a decisão do presidente da República? Lembrando que esse é o posicionamento de uma área do governo, que é a equipe econômica. O argumento é que a legislação diz que o governo tem uma margem para alterar o IOF e que, portanto, não estaria descumprindo com o que já prevê a lei. Se não tem aumento para além dessa margem, logo o Congresso não poderia derrubar o decreto, melhor dizendo. Então já há um elemento para recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Sim, há uma margem que o governo pode usar, que o presidente pode usar, mas até isso tem que ser feito por decreto, que a Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de derrubar. Tá certo, o presidente pode aumentar o imposto que ele quiser no IOF. Só que a Câmara pode derrubar, ela tem a prerrogativa de não concordar. E por que o Congresso está negando? Nós já não aguentamos mais o tanto de impostos. Gente, a Selic está em 15%, a taxa básica está em 15%, a inflação está crescendo, o preço está tudo mais caro. E esses impostos vão encarecer tudo no final das contas. Aí o governo decide, quer saber? Se o Congresso derrubar, não tem problema, a gente aciona o STF. Isso esse governo falou desde o início. Quando ele não consegue alguma coisa na Câmara dos Deputados ou no Congresso com os representantes eleitos, eles vão lá, acionam o STF. Pelo STF, eles estão censurando o Brasil. Pelo STF, eles querem derrubar o marco temporal. E todas as outras pautas que eles não conseguem lá, como droga, aborto, eles ligam, acionam o seu escritório despachante, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, o Supremo Tribunal Federal deixou de ser Supremo e passou a ser apenas um puxadinho do PT, do governo. Só que aí compra uma briga muito grande. O problema é isso. Se o governo decide acionar mais uma vez o STF para desmoralizar o Congresso, ele compra uma briga cada vez mais com os partidos de centro que já estão prestes a pular fora do barco. O que se sabe é que até o final de julho, o União Brasil e o PP estão pulando fora, vão entregar os ministérios e vão sair de perto desse governo que se tornou radioativo. É o grito do desespero, né? Como é que fala? O grito dos afogados. É um governo que está se afogando, está desesperado, não sabe mais como reagir
e agora levou uma surra. Gente, o governo não conseguiu nem 100 votos para segurar o IOF. A base do Lula hoje não é nem 100 parlamentares. Agora essa surra de 383, acho que não teve uma votação desde que o governo assumiu, desde que o Lula assumiu, que foi tão avassaladora como essa. É um sinal, um claro sinal de que esse governo morreu. Então está na hora do centro pular fora e, se Deus quiser, no próximo governo de direita, a gente desfazer todas essas porcarias que esse governo tem feito.